Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe mais esse domingo, que é um dia reservado para Ele. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Versículo de 26 até o versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oremos. Grandioso e eterno Pai, o Senhor que nos prometeu, o Senhor que fez a promessa a Maria, faz promessas ainda hoje. Que o nosso coração esteja atento a ouvir a palavra do Senhor, a compreender e a viver uma vida transformada pelo Evangelho. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quantas promessas nós ouvimos? Muitas promessas, eu tenho certeza. Às vezes a gente vai fazer alguma atividade em casa e precisa contratar um terceiro, e aí o terceiro fala assim: segunda-feira eu vou lá. Da segunda-feira ele não aparece, na terça-feira ele não aparece, da quarta-feira sumiu. Aí você encontra de novo: não, na próxima semana eu te dou a palavra que eu vou. E aí, mais uma vez, ele não vai. E a gente fica cada vez mais frustrado. Certa vez você vai encontrar alguém que vai dizer assim: segunda-feira eu vou lá. E aí, segunda-feira, para nossa surpresa, ele aparece, bate na porta, cheguei. Você fala assim: que estranho, ele está cumprindo a promessa. Mas a gente vive numa sociedade assim hoje. Às vezes alguém desempenha um bom papel e a gente fala assim: muito obrigado, mas quando na verdade ele só está fazendo o seu dever. O que havia sido cumprido, sido prometido, ele está cumprindo, e a gente fica surpreso que ainda tem algumas pessoas que são fiéis ao que dizem. Outras vezes a gente encontra um amigo na rua, começa a conversar e fala assim: vai lá em casa. Não, tá bom, eu vou lá na sua casa, a gente vai tomar um café, vai ser um dia muito agradável. E aquela promessa de 2 amigos também não se cumpre. Falar que vai na casa é dizer: não tenho tempo.
Só que eu estou sendo um pouco educado. E a gente está acostumado com promessas vazias, promessas que não levam a nada, promessas que apenas ferem o nosso coração. Mas essa noite eu quero falar sobre uma promessa concreta. Uma promessa que não falhará. Uma promessa que é verdadeira. Uma promessa que mudará a vida de cada um de nós. Essa promessa foi anunciada a Maria. Essa promessa foi anunciada por um anjo. O anjo chegou até Maria e anunciou uma grande promessa. E qual é essa promessa? E o interessante é que no nosso texto começa assim, no 6º mês. É engraçado, né? A gente começa a ler um versículo, começa com uma referência ao tempo, mas que tempo é esse? Se nós lembrarmos do início do capítulo 1, primeiro o anjo Gabriel aparece a Zacarias e diz a Zacarias, a sua mulher, Isabel, ficará grávida. E esse no 6º mês aqui, é o 6º mês de gestação de Isabel. Então, o anjo já chega 6 meses depois até Maria. Primeiro ele foi até Zacarias dizer que Isabel ficaria grávida. E aí, conforme o texto vai andando, vai falar sobre Nazaré. Nazaré é chamada aqui de uma cidade, mas uma melhor orientação sobre isso é uma pequena aldeia, onde não tem movimentação, onde é muito afastado, não tem muitas pessoas, é uma pequenininha aldeia que não tem muito valor. Não tem comerciantes, não tem nada excepcional lá. Quando o anjo aparece a Zacarias, que é um sacerdote, Zacarias está no centro religioso da época. Ele está em uma região que tem comércio, que tem muita gente trabalhando, que tem muita gente indo ao templo. Ele está numa posição privilegiada da região. Mas só que Maria é o oposto de Zacarias. Enquanto um tem uma região muito boa, a outra está numa região muito ruim. E aí João vai dizer, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, para você ver o quão humilde é Nazaré. Nazaré não é uma cidade, uma região que tem um valor comercial, que tem algum valor de relacionamento. Parece que ali iam os piores dos piores ficar lá, guardado em Nazaré. Então é lá que Maria está. E veja que em Filipenses, Paulo vai tratar no capítulo 2 da humilhação de Cristo. Cristo é o Senhor dos senhores, o eterno Rei, que está na sua glória, e ele se encarna e vive sob a lei. Então ele está sendo humilhado ao fazer isso. E ainda mais agora, porque ele vai nascer em uma cidade mínima, em uma aldeia mínima que não tem relevância nenhuma, e com uma mulher que não tem relevância nenhuma. Então, a humilhação de Cristo vai ao ápice, onde Deus mostra que do menor lugar pode sair o Salvador do mundo. Assim como o anúncio divino a Maria, nessa região tão pouco respeitada, você pode pensar assim, será que de onde eu estou pode sair uma coisa boa? Será que o local que eu estou é respeitado? Será que Deus me vê aqui nesse local? Mas Deus decide cumprir a sua promessa num lugar humilde para mostrar a humilhação de Cristo, a humildade de Cristo perante qualquer coisa. O que Deus promete sairá de Nazaré para o mundo inteiro e chegará em São Paulo. O que Deus promete sai de um lugar que não tem condições nenhuma, mas mudará o curso de todo o mundo. A natureza humilde do nascimento de Jesus, como nós veremos no próximo domingo, começa a ser tratada aqui, com uma mulher que não tem perspectiva nenhuma
somente ela é agraciada por Deus em se preservar cada vez mais pura. A graça de Deus mantém Maria pura. Então nós vimos o anjo Gabriel vai até uma cidadezinha levar uma promessa eterna. Mas quem receberá essa promessa? Essa promessa será recebida por uma virgem, uma jovem que deveria ali ter os seus 12 anos. A Bíblia não relata a idade, mas dá para fazer um estudo mais aprofundado sobre a região, sobre como que funcionava. Ela era noiva, e esse noivado aqui é diferente do noivado dos nossos dias atuais. O noivado hoje é como se fosse um namoro um pouquinho mais sério, mas que pode ser rompido facilmente a qualquer instante. O noivado daquela época não era assim. Era praticamente um casamento. Para desfazer o noivado, era necessário um ato que ofendesse o outro, e normalmente deveria ser dessa questão sexual. E quando isso acontecesse, a pessoa que cometeu o adultério seria passível de morte. Então, veja, Maria é virgem e ela vai ficar grávida. E isso poderia ser passível de morte. O versículo 27 diz que essa jovem Maria era noiva e que cada vez mais fica enfatizado o quanto heroísmo essa jovem tinha. Às vezes a gente passa por um momento de achar que isso era normal, era algo típico daquela época. Mas não. Uma moça que se resguardava e passar por isso era altamente complicado e poderia acarretar várias complicações. E veja como tem um grande paralelo com a história de Zacarias. Maria era jovem e Isabel era avançada em dias. Maria era virgem e Isabel era estéril. Maria não tinha um relacionamento na sociedade, Isabel tinha. Maria vivia em uma aldeia afastada, Isabel no centro religioso. Deus dá oportunidade a duas mulheres a serem usadas passivamente por Deus para mudar o curso da história. Uma seria o percussor e anunciaria a vinda do Salvador. O outro seria o Salvador do mundo. Então essas duas histórias contam como Deus realiza o milagre em quem Ele quer, da forma que Ele quer, uma estéril e outra virgem. Essas duas histórias têm um grande paralelo. E pense, se você tivesse nas suas mãos a oportunidade de criar uma cena para vir o Redentor de todo mundo, você criaria uma cena em uma cidadezinha qualquer? Certamente você pensaria, eu preciso que esse Redentor venha em uma grande cidade, de uma família muito influente, porque aí o trabalho será muito mais fácil. Porque ele já vai ter grande influência e tudo que ele falar vai ser ouvido. Só que Deus faz o ao contrário. Ele pega a menor cidade, uma pessoa que não tem influência nenhuma, e traz o Salvador do mundo. Diante dessas situações impossíveis, nós vemos o agir de Deus. É impossível uma mulher virgem ficar grávida. É impossível uma mulher estéril ficar grávida. Mas nós cremos em um Deus que é o Deus dos impossíveis. Quando nós cremos em Deus, nós cremos necessariamente que não existe mais impossíveis. O impossível é a causa de Deus. Ele faz o impossível se tornar possível em um piscar de olhos. Alguém que não poderia fazer aquilo,
o faz para trazer o Salvador ao mundo, para que o seu plano divino se cumpra fielmente. E aí você pode me perguntar, mas eu preciso que o impossível se torne possível. E eu quero dizer para você que o Senhor pode tornar o impossível impossível. O Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar a sua vida de uma hora para outra. Mas não é por isso que nós vivemos. Nós vivemos porque Ele nos ama. Se Ele fizer o impossível se tornar possível, glória a Deus a Ele. Mas se Ele não fizer isso, glória a Deus também. Porque nós não vivemos correndo atrás dos impossíveis que possam se tornar possíveis. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus do impossível. Vimos para quem essa promessa foi feita? Para a jovem Maria. Mas afinal, que promessa é essa? E Gabriel, quando chega, ele sauda Maria falando, muito favorecida. Agora pensa nessa cena. Pensa no que está acontecendo. Você é uma jovem de 12 anos e aparece o anjo do Senhor em uma cidadezinha que ninguém dá nada por ela. Aparece um anjo e diz para você, você é muito favorecida. O Senhor é contigo. Essa é uma cena maravilhosa, mas ao mesmo tempo, ela faz a gente tremer. Faz com que o nosso coração seja abalado, porque é o anjo do Senhor que está falando diretamente com essa jovem. Não deixa claro por que daquilo. O anjo ainda não deixou claro. E Maria fica com uma grande perturbação. Lógico, o anjo apareceu, está falando diretamente comigo e ainda está falando que eu sou muito favorecida. Mas só que veja, a reação de Maria é modéstia, é humildade, em reconhecer que ela não é nada, em reconhecer que há uma grande promessa chegando até ela, um grande anjo do Senhor chegando e falando que ela é muito favorecida. A gente aqui ainda não passou por essa experiência, mas eu quero que você imagine isso. Um grande anjo chegando. E ela certamente já ouvira falar, de Zacarias ter ouvido, de Daniel ter falado com o anjo. Ela sabia que existia um anjo mensageiro. E ela fica perturbada. Você já sentiu que sua vida, às vezes, você se acha pequena demais para Deus? Você se acha inferior demais? Às vezes acontece alguma coisa e a gente, às vezes, ao invés de responder, eis-me aqui, Senhor, a gente responde, não, Senhor, eu não sou preparada para isso. Eu não estou aqui em condições de fazer isso. Maria, em qualquer momento, se sentiu a vontade de contrariar o desejo do Senhor. Maria se dispôs a fazer. E veja que Zacarias, quando recebeu essa notícia, Zacarias queria um sinal. E por isso Zacarias ficou mudo até o nascimento. Mas com Maria, não há isso. Maria apenas estava assustada para que aquela promessa fosse acontecer. O anjo acalma Maria e continua. Maria, para não ter medo, pois ela encontrou graça com Deus. É claro que, às vezes, a gente tem uma dificuldade nesse texto de dizer que Maria cheia de graça. A Maria estava com graça porque Deus derramou graça sobre ela. Assim como ela derramou graça sobre você hoje. Sobre você quando você sentiu que sem Cristo não dá para viver. Deus derrama graça sobre cada um de nós. E derramou também sobre Maria. A graça do Senhor manteve Maria cada vez mais
pura até a chegada do Messias. Maria não era a fonte da graça, mas recebeu graça diretamente do Senhor. E o nome seria Jesus. Quando a gente faz uma tradução para o hebraico, o nome passa a ser Josué, que significa o Senhor é salvação. Então, o Senhor é salvação que nasceria do ventre de Maria. De acordo com Mateus, ele vai dizer: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é isso que está acontecendo entre o anjo e Maria. Isso que o anjo está dizendo. Você será usada para trazer o Salvador do mundo, aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. E ainda mais, ele será chamado Filho do Altíssimo. É o verdadeiro Filho de Deus que nasceria. Gabriel continua falando dele como um destinatário do trono de Davi. Por isso que nós ouvimos: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. José era descendente de Davi. Esperava-se que o Messias fosse descendente de Davi. Nada é solto nessa história. Não há uma história aqui e acolá. É uma grande história. É a história da redenção. Jesus Cristo é aquele que reinará no trono de Davi. Só que agora é um reino eterno, que não terá fim. E continuamos. Verso 34 diz: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui nós vemos algo maravilhoso que muitas vezes foi deturpado. Quando a gente olha para os filmes da Marvel, quando a gente olha para a mitologia, diz que havia um Deus e esse Deus desceu na Terra e esse Deus gerou um filho meio homem e meio Deus. Aqui não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é a ação trinitária de Deus. Veja que nós temos a ação de Deus Pai, a ação do Espírito Santo para gerar o Filho, a palavra de Deus. Isso não será algo físico. Assim, quando o seu coração foi transformado e o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, da mesma forma foi gerado no ventre de Maria Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é algo que há uma relação entre Deus e Maria, mas sim a ação sobrenatural do Espírito Santo. E aqui é um mistério que nós não conseguimos chegar a fundo e entender. Mas é algo maravilhoso que ocorreu ali. Então, Maria, uma virgem, foi tomada pelo poder do Espírito Santo, o qual descansou na sombra do Senhor. E agora tem um ente santo que nascerá e será chamado Filho de Deus. Então, cada vez mais essa história toma conta do nosso coração. O que está acontecendo aqui é maravilhoso. O que está sendo relatado aqui é maravilhoso. Deus se faz de uma mulher simples, mas uma mulher que era agraciada pelo Senhor. Uma mulher que se mantinha pura, que não deixava se contaminar. E agora gerará um filho, o Filho de Deus. Porque Cristo, ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. A gente não consegue separar essas duas naturezas. Elas estão entrelaçadas. Cristo ao mesmo tempo sentia dor, fome, angústia.
Ele sabia de todas as coisas, ele acalmava os mares, acalmava o vento, fazia o seu poder sobressair em todos os momentos. Mas ele precisava substituir cada um de nós na cruz do Calvário. E para isso era necessário que ele fosse plenamente homem. Mas para satisfazer a ira de Deus, somente um Deus poderia fazer. Então era necessário que esse Jesus Cristo fosse plenamente Deus. Ele não poderia ser só uma coisa e nem só outra. Ele precisava ser os dois ao mesmo tempo para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o Filho de Deus que morreu por nós. E partindo para o último ponto, a certeza dessa promessa, do 37 ao 38. Nada será impossível com Deus. Nenhuma palavra de Deus falhará. Nenhuma promessa de Deus falhará. O problema é que a gente tem sonhos e expectativas e às vezes a gente acredita que esses sonhos e que essas expectativas são promessas de Deus. As promessas de Deus estão na palavra de Deus. Deus pode abençoá-lo em todas as áreas da sua vida, mas também pode não abençoá-lo. Você pode passar por momentos difíceis, mas a promessa do Redentor está em vigor. Ele salvará você. Deus é o Deus do impossível. Para você é impossível obter salvação. Para você é impossível chegar a Deus, mas Jesus Cristo fez isso por cada um de nós. A única maneira de uma pessoa dizer genuinamente o que Maria diz, acreditar no plano de Deus, é melhor que os nossos próprios planos. Os planos de Deus são maiores e melhores para a nossa vida. Assim como Maria, aceite o plano de Deus em sua vida. Arrependa-se e creia nele. Somente Deus tem o melhor para nós. O mundo oferece muitas coisas descartáveis. O mundo oferece coisas que aparentemente são agradáveis, prazeres fúteis. Mas somente em Deus você terá prazer eterno. Partindo para a nossa conclusão, as promessas que foram muitas vezes feitas são promessas falhas. Mas essa promessa que nós vimos hoje conectam o plano divino ao humano. Ganha uma vida na existência, transforma toda a nossa perspectiva em um mundo permeado com promessas falhas, fracas, que não levam a nada, promessas vazias. Aqui tem uma promessa verdadeira, uma promessa que mudará a sua vida. Mas neste momento eu quero falar a você que costuma desconfiar dessas promessas. Eu quero falar a você que assiste a televisão, vê alguém falando sobre algumas promessas e você diz, isso é mentira. Quando você olha um político na televisão, fala assim, isso é mentira, ele não vai cumprir isso. Quando o seu chefe fala alguma coisa, você diz, isso é mentira, ele não vai cumprir isso. Eu quero falar diretamente com você. Essas promessas que são feito folhas secas, que estão aí ao vento. Mas primeiro, eu preciso voltar um pouquinho. No princípio, estava lá Adão e Eva. Adão e Eva não tinham comunhão com Deus. Mas eles desobedeceram a Deus. E o pecado entrou no mundo. Junto com o pecado entrou também as falsas promessas. Muitas promessas vazias. Em Gênesis 3,15, vai ter a primeira promessa maravilhosa. Que do ventre da mulher sairia aquele que
pisaria a cabeça da serpente. Então a primeira promessa é em Gênesis 3,15. Depois, 1000 e poucos anos depois, nós lemos hoje, Isaías vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E agora nós vimos o anjo Gabriel dizendo: Maria, você é muito favorecida. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. No domingo que vem, o reverendo Samuel vai mostrar a cena do nascimento de Jesus. Então a promessa foi cumprida. Não perca esse episódio. A promessa foi cumprida. Mas só que não para aí. Jesus, depois de fazer todo o seu ministério, morrer na cruz, ressuscitar, e no momento da sua ascensão, os discípulos ficaram maravilhados, olhando para cima, esperando Jesus voltar. Aparece 2 varões e diz: por que vocês estão olhando para cima? Assim como ele foi, ele voltará. Uma nova promessa. Jesus voltará como um juiz, justo e santo. E o que eu quero dizer para você é que, assim como ele prometeu em Gênesis, Jesus nasceu, assim como foi prometido de novo que ele voltará, não perca tempo. É necessário que você se arrependa. Creia em Jesus. Porque nós não sabemos quando a promessa será cumprida. Mas uma coisa eu tenho certeza: a promessa será cumprida. Não há como nós sermos frustrados. A possibilidade de você dizer: ah, mas eu não sabia. Sabia sim. A promessa vai ser cumprida, você crendo ou não. E esse é o momento. Creia no Senhor Jesus. Ao experimentar a conversão, o Espírito Santo torna você agora santuário. O Espírito Santo vai morar no seu coração. Eu quero fazer aqui uma rápida analogia. O Espírito Santo cobriu Maria e ela gerou no seu ventre a palavra de Deus. Ela gerou no seu ventre o Filho de Deus. E quando você se arrepende, o Senhor age no seu coração, transforma o seu coração, e a palavra de Deus está dentro de você. Assim como Maria teve o trabalho de gerar aquela criança que seria o Salvador do mundo, agora você tem a responsabilidade de tirar essa palavra de dentro do seu coração e pregar esse evangelho, para que as pessoas creiam e compreendam que a promessa de Deus se cumprirá. Você tem essa missão. Nós temos falado isso durante o ano inteiro, que você deve pregar o evangelho. Maria teve o seu papel. Através do seu ventre foi mudada toda a história do mundo. E através da sua boca, a vida das pessoas ao seu redor pode ser mudada. A vida das pessoas que estão perto de você, que trabalham com você, podem ser altamente influenciados pela sua pregação. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nesta noite, eu quero que você se alegre na promessa do Salvador, na promessa do nosso Redentor, mas também que você cumpra o seu papel. Você foi salvo para fazer a vontade do Senhor. E que o Senhor nos abençoe.